O dog do Reddit. Minha esposa, que era uma enfermeira, se envolveu com um paciente. Então eu me certifiquei de que isso lhe custasse a sua carreira e o casamento. Algumas traições vêm de forma paciente. Outras vêm de uma enfermeira. Me desculpem por esse trocadilho ruim logo de cara, mas a situação será ainda pior depois que vocês ouvirem o meu relato. Estatisticamente falando, as chances já estavam contra mim de qualquer maneira. Mas quem poderia imaginar que ela me trairia com um paciente? Bem, acho que minha história vai ser apenas mais uma estatística de qualquer forma. Então vamos lá. Eu sou um homem de 38 anos. Estou casado com Kim, mulher de 36 anos, há 9 anos, embora tenhamos namorado por 3 anos antes disso. Atualmente, ela trabalha como enfermeira. E antes que você me critique por isso, ela não era enfermeira quando nos casamos. Ela se formou em microbiologia, e alguns anos depois do nosso casamento ela me disse que realmente queria seguir a carreira da enfermagem. Eu já conhecia os inúmeros avisos sobre se relacionar com pessoas da área médica, especialmente no que diz respeito à infidelidade. Tenho certeza de que não se podia esperar que eu me divorciasse da minha esposa só porque ela queria se tornar enfermeira. Eu pareceria louco para qualquer um tentando explicar essa situação. Então, só esperei que eu tivesse dado sorte e ficado com uma das fiéis. Obviamente, o fato de eu estar escrevendo isso agora mostra que não tive sorte. Ainda assim, não acho que tenha feito a escolha errada naquela época, porque teria sido difícil me divorciar dela simplesmente por ela querer mudar de profissão. Mas pensem o que quiserem. Tenho certeza de que, se vocês estivessem na minha posição, talvez não tivessem feito diferente. Apesar do que vocês possam dizer aí, só para dar mais detalhes, ela trabalhava em uma farmacêutica antes de decidir, um dia, que queria causar mais impacto na vida dos outros do que já causava. A tia dela era enfermeira, e depois de conversar com ela, decidiu trocar de carreira. Por mais que o estereótipo sobre enfermeiras tenha passado inúmeras vezes pela minha cabeça, seria muito inseguro da minha parte dizer que ela não podia seguir esse novo caminho só porque eu tinha medo de que fosse me trair. Não é como se toda enfermeira do planeta fosse infiel. Admito, porém, que se ela já fosse enfermeira quando nos conhecemos, provavelmente não teríamos chegado tão longe. Ela trabalha em um hospital há vários anos, e financeiramente foi uma boa escolha, porque recebe um bom salário. Alguns anos depois da mudança, passou a ganhar um pouco mais do que eu. Não é como se meu salário fosse ruim, mas acho que estar na área médica ajuda. Como vocês sabem, enfermeiros precisam trabalhar em turnos, inclusive à noite. Então não era difícil eu dormir sozinho em casa ou ela precisar trabalhar fins de semana. No início, achei que fosse apenas minha memória ruim. Ela dizia que estaria livre em certa noite ou final de semana. Mas quando a data se aproximava, surgia magicamente um plantão. Tudo era decidido no início do mês, então não fazia sentido turnos surgirem de repente onde não havia antes. Como disse, presumi que era eu quem estava confundindo, porque ela sempre tinha um jeito de me fazer parecer um enganado. Eventualmente percebi que estava sendo vítima de uma manipulação. Decidi então anotar as coisas no meu calendário. Se ela dizia que não teria plantão, eu registrava imediatamente para não me enganar. E percebi que a mesma coisa continuava acontecendo. Plantões apareciam onde antes não havia. Questionei, achando que talvez estivesse pegando turnos extras sem me contar. Mas ela dizia que não. Segundo ela, sempre tinha me avisado. Não contei que estava registrando tudo no calendário e era assim que sabia que não estava enganado. Ela era esperta, e nas vezes seguintes, quando esses plantões mágicos surgiam, começou a alegar que tinha pegado o turno de alguém. Isso soava falso para mim. Sou acadêmico e trabalho com matemática, então gosto de pensar que tenho um raciocínio lógico acima da média. Eu sabia que algo não estava certo, mas não queria pular direto para a conclusão de traição, porque seria uma conclusão bem pesada. Então tentei ser um bom marido e conversar com ela. Perguntei se havia algo acontecendo no trabalho, porque percebi que ela estava pegando mais plantões do que deveria em um único mês, e isso já vinha acontecendo há um tempo. Disse que tinha certeza de que turnos estavam surgindo do nada e que isso me preocupava. Tentei dar o benefício da dúvida e perguntei se havia alguma pressão no trabalho ou se estava assumindo turnos extras para algum objetivo financeiro que não tivesse mencionado a mim. Ela hesitou por um segundo e então disse que queria se esforçar mais para pagar os empréstimos estudantis, porque alguns colegas não precisavam se preocupar com isso. E que ela se sentia um passo atrás. Eu disse que entendia, mas que se fosse esse o caso, não havia motivo para não ter me contado. Ela respondeu que não contou porque sabia que eu ia querer calcular, orçar e colocar parte do meu salário para ajudar a pagar. E ela queria fazer sozinha. Nada disso soou certo para mim. Não havia nada de estranho em querer se livrar das dívidas rápido, mas ela nunca recusou minha ajuda antes, e nunca foi do tipo de ceder à pressão dos colegas. Não fazia sentido. Mas se estava mentindo, havia um motivo, e eu sabia que ela não me revelaria.
Então nem perdi tempo em dizer que não acreditava muito. Apenas falei que entendia e que seria bom sentarmos juntos para fazer os cálculos, para ver como pagaríamos a dívida de forma mais eficaz. Depois dessa conversa, eu tinha certeza de que ela inventara aquela desculpa às pressas para evitar encarar a situação. Eu sabia que havia algo acontecendo que ela tentava esconder, e acho que foi aí que aceitei pela primeira vez a possibilidade real de que estivesse me traindo. Tirando os plantões, não notei nada muito diferente no comportamento dela, então não tinha muito com o que confirmar minhas suspeitas. Decidi que iria checar o celular dela quando tivesse oportunidade, e tive. Naquela mesma noite, quando ela adormeceu, verifiquei o grupo de colegas no celular dela. Procurei as escalas de trabalho dos últimos meses. Conferi todos os dias que tinha marcado no meu calendário e realmente vi que ela estava livre nesses dias. Ela tinha escolhido mentir que tinha plantão, por algum motivo. Claro, os plantões mais recentes eram os que ela alegava ter assumido para ganhar dinheiro extra, mas isso não se aplicava aos anteriores, antes de eu confrontá-la. Esses provaram que ela estava mentindo. Nesse ponto, precisei vasculhar as mensagens para ver o que encontrava. Vi várias conversas com colegas, familiares e alguns amigos. Quase passei direto por uma que estava salva como James paciente. Qualquer paciente com quem ela mantinha contato, por algum motivo, tinha esse título no final do nome, para diferenciá-los dos contatos normais. Foi por puro impulso que resolvi abrir. E fiquei feliz por ter olhado, porque a primeira coisa que vi foram eles trocando mensagens de forma bem indecente. Continuei rolando. Ficou claro que o relacionamento deles era extremamente inapropriado, não apenas porque ela era casada, mas porque essa pessoa supostamente era um de seus pacientes. Voltei ao início da conversa e vi que tudo tinha começado de forma totalmente profissional. No entanto, chegou um ponto em que James supostamente havia ficado bêbado e, como explicou na manhã seguinte, começou a flertar com ela e aparentemente chegou a enviar uma foto da sua pingola. A imagem já não estava mais no chat. Imagino que, nessa fase inicial, quando ela ainda não tinha se entregado totalmente ao caso, tenha apagado por ainda ter um resquício de consciência. Mas quando ela decidiu que não se importava mais com o nosso casamento, nem sequer se preocupou em apagar as provas. Eu queria tanto estar enganado. Não queria que fosse traição, porque sentia que nosso casamento ia bem. Eu queria acreditar que a enfermeira com quem me casei não era como as outras. Mas olha só como as coisas acabaram. Estou profundamente ferido, porque eu a amava muito. Não posso mais dizer que a amo depois disso. Fiz questão de reunir o máximo de provas daquela conversa, pois com certeza eu irei abrir um processo contra ela no conselho de enfermagem. Ela obviamente não deveria estar dormindo com pacientes, então tenho certeza de que eles vão adorar ver o que tenho em mãos. Mas antes mesmo de chegar a esse ponto, vou colocá-la no olho da rua. Não há motivo para continuar casado se ela está curtindo tanto a companhia de outro homem a ponto de inventar plantões falsos como desculpa para sair de casa sem se preocupar. Voltarei para atualizar depois que confrontá-la. Mas, por enquanto, já documentei as mensagens e vou me esforçar para fortalecer ainda mais o caso contra ela. A atualização 1. Confrontei Kim, a minha esposa infiel, sobre o que encontrei no celular dela. E, como era de se esperar, a situação ficou dramática muito rápido. A melhor parte é que gravei tudo no meu celular sem que ela percebesse. A primeira parte disso está no meu último relato. Caso você não tenha lido, aqui vai o que aconteceu. Ela me disse que teria um daqueles plantões mágicos naquele fim de semana. Mas, em vez de agir como um marido idiota que não sabia que estava sendo traído, eu disse que sabia que não era verdade. Ela me olhou confusa, e eu disse que ela não tinha plantão algum e que estava mentindo para mim. Confrontei-a dizendo que vinha mentindo há muito tempo e ainda me fazia duvidar da minha própria memória, me manipulando. Ela perguntou do que eu estava falando, e eu disse que sabia o que ela andava fazendo. Turnos aleatórios à noite e nos fins de semana. Tenho certeza de que o coração dela disparou naquele momento. Então fiz questão de prolongar a situação, sem ir direto ao ponto. Disse que estava dando a ela a chance de admitir o que tinha feito, porque essa seria a única forma de salvar nosso casamento. Obviamente não era verdade, mas eu queria ver se ela cavaria a própria cova. Ela não admitiu nada. Alegou não saber do que eu estava falando e disse que eu estava exagerando ou era algum mal-entendido. Então revelei que sabia do caso dela com James. Quando os olhos dela se arregalaram, perguntei se queria se explicar ou se continuaria tentando me manipular. Ela não respondeu nada, e eu tinha certeza de que estava tentando inventar uma mentira para escapar da situação. Não deixei. Continuei pressionando, exigindo explicações sobre por que estava dormindo com um de seus pacientes e por que achava que isso valia destruir o nosso casamento. Eventualmente, com lágrimas escorrendo pelo rosto, um clichê, eu sei, ela disse que tinha cometido um grande erro. Contou que o rejeitou no começo, mas, antes que percebesse, havia se deixado seduzir e permitiu que algo temporário durasse tempo demais. Respondi que não importava se tinha sido temporário ou não. O problema era que existira em primeiro lugar, e esse era o grande pecado.
Não importava se tinha acontecido uma vez ou se durará 6 meses. Uma era pior que a outra, claro, mas ambas significavam a mesma coisa, ela tinha quebrado nossos votos. E isso não era algo que poderíamos consertar. Eu já sabia, naquele momento, que começaria a processar o divórcio no dia seguinte. Ela chorou ainda mais quando ouviu isso, porque agora teria de lidar com as consequências dos seus atos. E foi nesse instante que percebi que as lágrimas eram verdadeiras. Apesar de ter me traído e aproveitado a companhia de outro homem, ela realmente estava de coração partido porque eu a estava descartando. Ela queria ter os dois. Queria o marido amoroso que a sustentava, que conhecia seus gostos e manias, mas também queria a emoção de um caso que existia apenas pela intimidade. Só que ela não teria ambos. Eu estava fora, e tinha certeza de que, sem mim, a relação dela com James azedaria rápido. Nós éramos donos da casa onde morávamos, e sei que sempre recomendam não ser o primeiro a sair, caso queira mantê-la. Mas eu não estava raciocinando direito naquele momento. Tudo o que conhecia nos últimos anos estava desmoronando. Então me desculpem se perdi a cabeça. Arrumei minhas coisas essenciais. Saí minutos depois. Desde então, só voltei a casa para pegar mais alguns pertences pessoais. Tenho ficado em um hotel. Já a notifiquei com os papéis do divórcio e, embora ela não quisesse assinar, tentando ver se ainda havia chance de reconciliação, não cedi em nada. Eventualmente, ela assinou. Então o processo deve começar em breve. Ainda quero garantir que ela perca o emprego, mas, por enquanto, vou esperar. Se agir cedo demais, posso acabar tendo que pagar pensão. E essa é a última coisa que quero fazer por uma esposa que não conseguiu sequer permanecer fiel. A atualização 2. Finalmente cheguei ao fim da saga com minha esposa infiel, Kim, e estou feliz em dizer que agora estou oficialmente divorciado. É uma verdade difícil de engolir, mas era algo que eu queria concluir desde o início. Estou satisfeito por saber que, daqui em diante, não há nada que possa nos unir novamente. O divórcio em si foi bem irritante. Tentamos chegar a um acordo, mas não deu certo. Ela queria ficar com a casa, mas eu queria vender e dividir o valor. Ela queria o meu carro, mas deixei claro que a única forma de conseguir seria me pagando pensão. Ela disse que isso era ridículo, porque esse é o papel do homem. Mas eu respondi que ela ganhava mais do que eu. Então, no nosso caso, esse papel era dela. Eu sabia que ela não queria ceder, então fiz questão de cutucá-la com isso o máximo que pude. Lembrei a ela que havia traído, e de uma forma extremamente antiética. Ela fez de tudo para não admitir, mas não foi surpresa quando o caso foi parar no tribunal. Embora eu não quisesse um divórcio arrastado, isso acabou me ajudando bastante, porque o juiz não teve nenhuma simpatia por ela. Afinal, além de trair, ela tinha traído com um de seus pacientes, o que não passava uma boa impressão. Ainda assim, o juiz não decidiu totalmente a meu favor. Ela conseguiu o que queria, em ficar com a casa. Eu não me importei muito, já que ela teria de me comprar a parte que me cabia. Isso significava muito dinheiro no bolso quando ela refinanciasse. Também dividimos igualmente nossas economias conjuntas. Além disso, ela foi condenada a me pagar uma pensão relativamente pequena, e cada um ficou com seu próprio carro. Isso foi bom. Apesar de eu preferir que ela não tivesse ficado com a casa, que se divirta com a hipoteca. Depois que tudo isso acabou, foi hora da minha última vingança contra ela. Eu já tinha todas as provas preparadas, então entrei em contato com o comitê disciplinar do Conselho de Enfermagem do nosso estado e enviei todo o material. Eu sabia que uma conduta sexual é levada muito a sério, porque certa vez ela mesma me contou que uma colega estava sendo investigada por isso, embora depois tenha sido inocentada. Mas eu tinha certeza de que Kim não seria inocentada, já que James ainda era paciente ocasional. Primeiro recebi apenas a confirmação de que minha denúncia havia sido recebida e, algum tempo depois, informaram que uma investigação havia sido aberta. Esperei que ela me procurasse para gritar e me acusar, mas isso nunca aconteceu. Só muito tempo depois recebi a resposta final, e fiquei genuinamente feliz com o que li. A licença dela foi permanentemente revogada por má conduta íntima grave. E, embora eu soubesse que estava destruindo sua vida e a carreira pela qual ela lutou tanto, aquilo não era apenas vingança. Eu estava fazendo a coisa certa, porque uma enfermeira que escolhe dormir com pacientes não é alguém em quem você gostaria de confiar as decisões profissionais sobre seus entes queridos. Só depois de receber o e-mail confirmando a conclusão da investigação foi que ela me mandou uma mensagem enorme. Admitiu que sabia que eu estava por trás de tudo e passou o texto inteiro me xingando. Havia várias ameaças, dizendo que ia se vingar e que descobriria onde eu morava. A única resposta que enviei foi um gif de um desenho animado assustado, o que a deixou ainda mais furiosa. Antes que você diga que eu deveria conseguir uma ordem de restrição, já estou providenciando isso, porque não vou ignorar ameaças desse tipo. E qualquer coisa que eu puder fazer para dificultar ainda mais a vida dela, eu certamente farei. Espero que ela se divirta pagando a hipoteca daquela casa, agora que sua carreira de enfermagem está acabada e enterrada.
Por mais que eu tenha sido o gatilho de tudo isso, foram as suas próprias ações antiéticas que a levaram a esse ponto. Por isso eu não sinto nenhum pingo de culpa. Comentários sobre o relato. O Op realmente ficou entre a cruz e a espada. Ele sabia das estatísticas e da má fama que existe em se relacionar com uma enfermeira, todavia ela não era uma até eles se casarem. Então se ele falasse algo do tipo, seria como se ele estivesse a acusando antes mesmo dela ter feito qualquer coisa. Todavia, as estatísticas e probabilidades se mostraram apuradas uma vez mais. Se ela se tornou uma traidora devido ao ambiente ou se ela já era uma, talvez jamais saibamos ao certo, todavia, acredito que aqui foi uma soma de fatores. Uma potencial traidora encontrou um ambiente propício para isso, e pronto. Fora isso, suas mentiras e lágrimas mostraram sua falta de caráter e equilíbrio. Agora ela é quem logo precisará de uma enfermeira, enquanto o Op já recebeu alta. E aí, meus amigos, beleza? O que vocês acharam desse relato? Me digam nos comentários. E se possível, deixem o like, hypem o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu demais! Abraços! Espero que tenham curtido o vídeo de hoje. Um agradecimento especial aos membros do canal pelo suporte. Todos vocês ajudam demais. Considere você também se tornar um membro e se juntar à matilha. Muito obrigado por assistir. Inscreva-se e deixe o like. Abraços.